Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do intensivão que a gente está fazendo de 21 lives consecutivas. Jornada do Executivo. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente vai estar hoje com o Carlos Fernandes, diretor comercial da Vitacom. Grande amigo Carlos Fernandes, conhecido como Carlão da Vitacom. Bem-vindo, Fábio Machado, prazer tê-lo aqui. Daqui a pouquinho o Carlos Fernandes entra com a gente. Lembrando que a jornada do executivo são 21 lives consecutivas com 21 lives consecutivas com executivos do mercado imobiliário. Sejam executivos de incorporadoras, executivos de loteadoras, imobiliárias, empreendedores, incorporadores e loteadores também presente com a gente. Seja muito bem-vindo, Davi Bastos, nosso representante regional no estado da Bahia. Jorge Oliveira de Goiânia. Jorge vai estar com a gente aqui amanhã, da Diversifique. Meg Andrade, obrigado pela sua participação, Meg. Carlão já está online aqui, daqui a pouco ele solicita a participação. A gente vai conversar muito sobre investimentos imobiliários, que é um assunto que o Carlos Fernandes conhece profundamente e atua diretamente nesse mercado, pela Vitacom e pelo mercado de uma forma geral. Davi, muito bem-vindo, meu amigo, representante da VGVSA no estado da Bahia. Sejam muito bem-vindos, pessoal. O Carlos Fernandes vai solicitar a entrada dele daqui a pouquinho para começar a nossa live. É a live número 8. É um número cabalístico para mim, esse número 8, número do infinito. Carlos Fernandes. Gustavo, meu colega de faculdade, empresário do setor também, está desenvolvendo empreendimentos imobiliários. Tizil, um dos melhores saxofonistas do Brasil. Vamos abrir aqui para o Carlos Fernandes. Grande Augusto, prazer ter você aqui também. Augusto da Vitacom. Daqui a pouquinho o Carlos Fernandes está entrando com a lembrar a todos. Fala, Carlão. E aí, Tá Gil, ouvindo? tudo bem? Tudo Tudo ótimo. bem? Como é que você tá, meu amigo? Tudo Tudo bem. A ótimo. internet hoje tá dando canseira aqui que tá ruim. Deve ser o frio de São Paulo. Eu vou passar os dados móveis aqui, que acho que roda melhor. Já deu uma travadinha aqui com o Carlão. Aí. Tá A ouvindo bem, internet hoje Carlão? aqui tá meio ruim. A internet tá ruim hoje Não, aqui. Acho fica que agora vai tranquilo. dar certo. Show, fica tranquilo. Se travar aqui também, eu vou mudar do Wi-Fi para os dados móveis, tá? Mas vamos lá, pessoal, só Ah, explicando o bacana. objetivo. O nosso objetivo dessas 21 lives é trazer executivos, empreendedores do mercado imobiliário, tanto de incorporadoras, loteadoras, imobiliárias. Nossa audiência é muito forte com corretores de imóveis. Grande Botelho, referência do mercado também, parceiro Vitacom. Tá ouvindo bem, Carlão? Agora tá oscilando um pouco a internet. Eu não sei se é a minha ou a sua que tá ruim. A minha estava oscilando mais cedo, por isso que eu estava no Wi-Fi, mas eu coloquei agora nos dados móveis, que eu acho que vai rodar mais fácil. Vai rodar É, melhor, tá tá bom. bom? Tá Então bom. tá bom. O objetivo da jornada do executivo, que eu estava explicando, pessoal, dessas 21 lives, é trazer as referências do mercado de incorporadoras, loteadoras de vários nichos e tamanhos, além de experts também. Então a gente já teve aqui
Vitor Capum, os representantes da VGV SA, Davi, Vinícius, tanto no estado da Bahia como no estado de São Paulo. Nós tivemos aqui também ontem, né? A gente teve Marcelo Bonanata, da Elbor, que esteve com a gente aqui, o Danilo Palmerston, do Grupo Palme. Amanhã a gente tem a Geórgia, de Goiânia, e hoje a gente está com o Carlão, diretor comercial da Vitacom. E além de diretor comercial da Vitacom, o Carlão é um empreendedor serial, né? Está sempre desenvolvendo algum negócio. Então ele é fundador e hoje do conselho da Desker, que é uma plataforma que ele vai contar um pouquinho para a gente também. Ele desenvolve conteúdo também voltado para investidores, para investimentos no mercado imobiliário. E eu gostaria de pedir para todo mundo que está aqui presente, se puder, por gentileza, compartilhe essa live com mais pessoas, aperta nessa setinha aqui, nesse aviãozinho aqui do lado, compartilha, que isso ajuda o algoritmo do Instagram a entender que mais pessoas podem ser impactadas com esse conteúdo e aumentar a nossa audiência. Carlão, muito obrigado pela sua participação, estou muito feliz por 2 motivos. Primeiro, porque você é uma grande referência no mercado imobiliário do Brasil, né? Não somente de São Paulo, mas do Brasil, que já atuou em várias praças. E segundo, pela nossa relação de amizade, que as pessoas mais próximas de mim sabem que eu o considero um mentor para mim, né? Então, sempre, desde que a gente começou a trabalhar junto, sempre que eu tenho um desafio na minha carreira, uma ideia nova, algum projeto novo, eu mostro primeiro para o Carlão, para ele me dar as dicas, validar, orientar, e a partir daí eu solto no mercado, e sempre foi assim. E eu, graças a Deus, consegui bons resultados. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, Gil. Um prazer aqui estar com você. Você que está nessa carreira aí de palestrante, coach, investidor, que mais você está fazendo? Consultor. A gente está com a VGV SA hoje num projeto de expansão. A gente está expandindo o Brasil, né? Já estamos com Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Paraíba já, com representantes locais. Nem o Covid te segura, meu velho. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, me deu mais força para acelerar ainda mais. Com certeza, com certeza. Carlão, oi. Você tem uma trajetória no mercado imobiliário de muito sucesso e muita relevância. E a nossa pauta é a jornada do executivo. E ninguém melhor do que você para representar essa jornada de crescimento, essa jornada de sucesso em incorporadoras, em construtoras, em empresas do mercado imobiliário, tanto como executivo como empreendedor. Então, para nossa audiência, muitas pessoas já te conhecem, mas tem algumas pessoas que ainda não te conhecem. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua jornada desde o início. Como que foi? Eu sei que antes do mercado imobiliário você atuou em outro segmento, que eu vou pedir para você contar um pouco mais, e você sempre me falou que esse outro segmento que você atuou te deu uma bagagem muito forte para a área comercial, né? E te ajudou muito no início. Conta para nós essa sua jornada e compartilhe os desafios que você enfrentou durante todo esse percurso. Legal, Gil. Bom, primeiro, eu sou publicitário de formação, né? Muita gente não sabe disso. O pessoal acha que eu sou administrador ou engenheiro de formação, eu sou publicitário. Fiz algumas especializações, né? Me especializei também em administração de empresas. E em marketing, eu imaginei que a minha carreira seria no marketing, de alguma forma. Já na faculdade eu vi que em publicidade eu não ia me encaixar, então eu imaginei que eu ia trabalhar no marketing. E na época da faculdade eu fiz alguns trabalhos super interessantes. Trabalhei numa revista internacional, que eu viajei para vários países, ainda na própria faculdade. E depois eu ingressei na empresa que realmente mudou a minha cabeça, que é onde eu ingressei na área comercial, tocando comercial e marketing, que foi na Amil. Né? Entrei na Amil, se não me engano, foi em 98. Tô velho já, cara. Então, para mim foi... Acho que você começou jovem, vou te defender aqui, você começou muito jovem. Comecei jovem, né? Comecei jovem. E trabalhei na Amil durante 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos.
Trabalhei junto ali com um pessoal fera demais, inclusive o Edson Bueno, que faleceu há pouco tempo. Um cara genial, assim, um cara de outro mundo, outro planeta. A Mil é uma grande referência de empresa, assim, é uma coisa impressionante como a empresa visionária sempre foi. Trabalhei lá nesse período e foi onde eu entendi efetivamente o que é a área comercial. Eu cuidava lá de comercial e marketing. Basicamente, o que eu atendia eram as grandes corretoras de seguro, né? E desenvolvi um trabalho com eles de relacionamento e eu comecei a perceber a importância, inclusive, do corretor, que era o corretor de seguro na época, e fiz um trabalho super bacana lá. Logo depois, eu entrei numa consultoria e nessa consultoria eu comecei a prestar serviço para o mercado imobiliário. O sonho do meu pai é que eu trabalhasse no mercado imobiliário, que meu pai foi, durante muito tempo, ele foi diretor da Gafisa, na época era Gomes de Almeida Fernandes ainda, né? A Gafisa. Ele foi vice-presidente de algumas empresas do mercado, Júlio Boguricin, que é uma grande imobiliária, inclusive no Rio de Janeiro, chegou a ser muito grande em São Paulo na década de 90. Então, o sonho dele era que eu trabalhasse na Carvalho Hosking, também no Rio de Janeiro, que você conhece bem, foi diretor lá. O sonho dele é que eu trabalhasse no mercado imobiliário e eu fugia, não queria. Eu falava, não, mercado imobiliário é horroroso, não quero, só tem engenheiro. Não quero. E aí, quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, eu estava prestando serviço para a Brascan, né? A Brascan. E a Brascan me chamou para ocupar uma posição lá dentro como funcionário. Eu prestava, na verdade, consultoria na parte de marketing comercial e eles me chamaram para ocupar uma posição lá. Então, logo no começo dos anos 2000, eu já fui trabalhar na Brascan, que depois abriu capital, fez IPO, fez o IPO e virou Brookfield, né? Adotou a nomenclatura mundial, né? Tive o prazer de trabalhar com o Juliano Milano na Brookfield, quando eu fui assumir a operação do Centro-Oeste, né, Gil? Oi. Convenci ele que a área comercial é o bicho, o cara tem que vir para a área comercial, que é onde rola, engenharia não dá nada. Convencer o engenheiro disso não foi fácil, né? Foram muitas conversas, vindas e vindas, mas, pô, você sempre teve esse potencial incrível de comercial, sempre foi um cara aí de negócio, de business, olhando para frente, de inovação, e não podia ser diferente. Então, fiquei aí basicamente 15 anos na empresa. Depois eu saí da empresa no final de 2015, em dezembro de 15. Trabalhei, resolvi fazer uma viagem aí para alguns lugares, algumas cidades que eu julgo que são referências em real estate, para coletar algumas informações. Na Brookfield eu tinha muito contato com o pessoal de fora, até porque é uma empresa a maior do mundo, né? Então aquela coisa de ter o contato aí com vários players, então eu desenvolvi muito bem isso. E obviamente, depois sozinho, eu fui conhecer algumas operações. Eu tinha um sonho muito grande de fazer uma startup, porque ao longo do meu período de executivo já na Brookfield, eu já participei de algumas empresas como sociedade, como investimentos. Criei algumas empresas, participei delas. E eu tinha uma vontade muito grande de aproveitar esse momento. Era um momento que o Brasil estava um pouco esquisito, né? 2016, estava aquela coisa bem esquisita. E eu comecei a empreender. Convidei algumas pessoas aí para montar a Desker, que é uma startup no segmento de escritórios compartilhados, coworking, e funciona como uma espécie de Airbnb para escritórios e, ao mesmo tempo, gestão de escritórios para coworking, para compartilhados. A minha ideia de fragmentação já vinha desde 2014, que era uma proposta, inclusive, que eu fiz para a Brookfield, para a gente utilizar as salas que, na verdade, não vendiam na época para fragmentar para o uso. A empresa, obviamente, de capital aberto na Bolsa de Nova York, tinha algumas restrições quanto a isso. Mas saindo, obviamente, eu vi que esse é um mercado que ainda está engatinhando, não passou. E isso, pelo contrário, eu acho que a grande tendência é o compartilhamento cada vez mais, né? Seja na fragmentação da venda do fractional, assim como na utilização fracionada, a mesma coisa.
Depois de um tempo, coloquei a empresa no ar, funcionou muito bem. Eu tinha o meu sócio, que era vice-presidente do Credit Suisse, que inclusive é hoje o CEO da Desker, queria assumir a posição, e a gente votou para ele assumir. E, paralelamente, eu tive algumas propostas. A Vitacom me convidou para fazer parte do quadro de executivos, conversando com o Ariel e principalmente com o Ariel, que eu conversei muito no começo, cara incrível, com o Alexandre, com o Dani, com o André, doutor Abrão, todo mundo. Eu vi que fazia muito sentido pelo nível de inovação da empresa e o que a empresa precisa. E desde então, desde 2017, eu estou na empresa, estou fazendo aí 3 anos que eu estou lá. Montei uma equipe aí incrível, né, Augusto? O Gustão está aí também. O Gustão, que foi da tua equipe na Brookfield, né? Foi. O Augusto tá aí, o Negrão tá aí, tem uma galera da Vitacom participando. Exatamente. Timaço, é incrível. Time aí de parcerias é incrível. Time da Vitacom Vendas maravilhoso. Time comercial incrível. Realmente a gente tem um time maravilhoso. Obviamente não é isolado, né? Vitacom é uma empresa abençoada, né? Primeiro que começa pelo seu quadro aí de sócios, que são pessoas visionárias, que estão sempre pensando no futuro, e trazendo cada vez mais coisa nova. Essa revolução que a Vitacom fez no Brasil inteiro, olhando essa oportunidade do apartamento mais compacto, mais bem localizado, com uma infraestrutura que atenda o usuário, abrindo possibilidades para investidores. E assim, a equipe de incorporação é maravilhosa. As meninas, elas simplesmente elas desempenham um papel fundamental na empresa, no desenvolvimento de cada produto, né? Novos negócios nem se fala, porque bom, você anda aqui em São Paulo, você vê, né, Vitacom, as principais avenidas, as ruas mais nobres, você vai ver Vitacom em todo lugar. Então já estamos aí com o próximo, se não me engano, 50 projetos entregues. Empresa muito mais do que consolidada, já se preparando para dar os próximos passos aí de avanço, já tendo spin-offs dela, né? A gente em 2017 já havia, né, na verdade, algumas linhas dessa de criar uma gestora dos ativos para que o investidor não precise ter dor de cabeça na hora de alugar. E aí começou, lá depois ele virou VN Stay. A gente vendia isso como VN Stay, era um departamento dentro da própria empresa, redeada aí pelo Otto, cara incrível, fenômeno. E depois de um teste aí de sobrevivência e na vida, né? Eu trabalho muito, não sei se você sabe, eu mexo muito com criptomoeda, né? Eu estudo muito Sim. esse mercado de tokenização, criptomoeda. Então tem uma coisa que criptomoeda você fala, que é o Proof of Work e Proof of Stake, né? É exatamente isso. Você comprova que aquilo realmente funciona antes de você go live e colocar no mercado, né? E aí a House foi há um pouco mais de um ano colocada no mercado como uma solução, não só para a Vitacom, mas abrindo para o mercado inteiro. Então, quer dizer, uma spin-off que abriu para o mercado. A empresa vem nessa, vem dobrando a cada ano, né? A gente vem fazendo coisas cada vez mais inovadoras. O nosso cliente, o nosso investidor, vê a diferença do que a gente está entregando. Eu não posso mais ficar elogiando a equipe de vendas, porque o que a galera faz é assustador, né? A gente consegue aí pensar na estratégia correta, no planejamento correto, e o time executa na maestria. Então, um pouco isso que tem acontecido. A gente superou a marca de 1 bilhão de vendas no ano passado. Esse ano, a gente deve bater mais ou menos a mesma coisa, por uma questão aí da quarentena do Covid. A gente tem alguns projetos que estão acumulando para o final do ano, então, obviamente, isso impacta, mas era para ser alguma coisa entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de vendas. A gente deve ter alguma coisa entre 1,200, 1,300 esse ano, né? Mas com certeza vamos superar a marca de 2 bilhões no ano que vem e vamos vir com esse gás todo. Então, acho que deu para dar um resumo aí de como é que foi, como que é a minha história. Eu sou especialista também em liderança. Eu tenho
Eu estudo muito Ótimo, liderança já há muito ótimo. tempo, né? Não é de agora, eu já estudo há 15 anos liderança, que é algo que eu acredito muito nas pessoas. Eu sou um cara muito direcionado para pessoas. Eu acho que se a gente não tiver as pessoas certas, você pode ter dinheiro, pode ter processo, mas se você não tiver as pessoas certas, cara, a chance de você quebrar um negócio é grande. Eu acredito demais, você sabe como é que é. Eu sou um cara extremamente paciente, resiliente com as pessoas, procuro me... Não sempre fui assim, é muito do meu treinamento. Concluí aí uns cursos de liderança, fiz um curso de liderança no MIT, em Boston, que me deu uma visão, um panorama de liderança em tempos de mudança. Engraçado que quando eu fiz isso, não tinha nem sinal de Covid, não tinha nem sinal de nada. E eu digo o seguinte, o conhecimento hoje ele está aberto para todo mundo, né? O conhecimento hoje ele você na internet aí você tem conhecimento gratuito, pelo menos uma parte mais rasa do conhecimento totalmente gratuito, né? Então Verdade. então eu basicamente eu leio muito, gosto muito de ler, gosto muito de ler sobre liderança, gosto muito de ler sobre biografias. Estou lendo uma biografia agora, uma biografia, na verdade, do Winston Churchill, que é um cara que eu admiro demais. Né? Um cara que consegue liderar na Segunda Guerra Mundial, cara. É um cara que, você, no mínimo, você tem que ler o que esse cara fez, né? Quem é esse cara? Sim, com Concorda? certeza. Né? A gente reclama que é difícil liderar a equipe, o lançamento. Mas o cara liderou no meio da Segunda Guerra Mundial e ele nem era o cara antes, né? Ele assumiu depois de quase um ano de guerra. Então, quer dizer, ele pegou a bucha estourando já, né? Então não é fácil. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que... É um pouco da minha trajetória, a gente tem que ler o que esses caras, que são fantásticos, trazem pra gente de conhecimento para a gente poder evoluir. Carlão, quando você fala de liderança, para mim me dá um gosto enorme de conversar com você, porque assim, quando eu falo que você é oficialmente meu mentor, isso para mim eu falo com muita integridade, porque eu trabalhei com você no campo de batalha, né? Você não é só uma pessoa que eu vejo ali uns vídeos na internet e tudo mais que eu admiro, não. Você é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver nos momentos tensos do dia a dia de trabalho, nos momentos de reconhecimento. E eu aprendi muito com você. Assim, eu devo grande parte do meu crescimento profissional também a você. Não só quando a gente estava junto, que eu tive um crescimento dentro da Brookfield, sob a sua gestão, mas depois continuei construindo essa carreira nesse sentido, graças ao aprendizado. Filho você cria para o mundo, né, Gil? Oi? Filho você cria para o mundo, não é para você. Não, exatamente, exatamente. E você criou para o mundo. Eu tô solto agora na internet. Pô. Mas pode ter certeza que é com muita integridade que eu falo isso. Eu falo isso para você, quem me conhece, meus sócios ou pessoas que trabalham comigo, todos falam. Para todo mundo eu falo que a referência que eu tenho de liderança é da sua parte. E quando eu tenho um treinamento, sem querer fazer merchandising, mas só para fazer um parênteses, que você falou em processo e dinheiro, né? Não adianta você ter processo, não adianta você ter dinheiro se você não tiver pessoas. Então tem uma parte que eu falo sobre planejamento estratégico, que são as perspectivas do planejamento estratégico, que é financeiro, você precisa entregar valor para o acionista. Para isso você precisa de clientes satisfeitos, né? Clientes engajados, satisfeitos e bem atendidos, onde você tem as necessidades e desejos atendidos. Você tem processos de excelência que entregam valor para o cliente, que entrega resultado para o acionista. E a base de tudo isso são pessoas, profissionais competentes, engajados e motivados. Então, a base do processo, do planejamento estratégico de qualquer negócio, projeto, são pessoas. E liderança cabe muito bem nessa esfera toda de conhecimento, porque quando você tem profissionais ao seu lado, o Carlão saiu, acho que caiu a conexão dele, mas daqui a pouco ele deve solicitar novamente para entrar. Então, dentro do planejamento estratégico, quando você tem essas perspectivas atendidas, você entrega valor para o acionista. E a base disso tudo são pessoas.
Desculpa, Voltou. Gil, eu acho que a minha internet aqui deu um problema e caiu tudo aqui. Não, tranquilo, tranquilo. Deu Não, para. voltei, Eu estava voltei. falando sobre planejamento estratégico e a base de Isso, pessoas. E pessoas. liderança é algo que é fundamental em qualquer projeto, né? Dentro dessa sua jornada, Carlão, vamos absorver um pouco mais essa parte, né? Dentro dessa jornada sua como executivo, como empreendedor, acionista, fundador da Desker, hoje diretor comercial da Vitacom, que é a incorporadora mais disruptiva que nós temos no Brasil. Não tem nada que se compara nesse sentido, né? O que você enxerga que é fundamental para um executivo trilhar uma carreira de sucesso dentro de uma incorporadora, de uma loteadora, de uma empresa qualquer, que vai fazer toda a diferença na carreira dele? Legal, Gil, bom você comentar isso. O Simon Sinek, não sei se você já leu sobre ele, ele fala Sim. o seguinte, que todo líder... Gold Circle, né? Círculo de Hã? ouro. Círculo de ouro, né? Exatamente. Ele fala uma coisa que é bacana, né? A gente sempre fala que a gente tem que ter, como executivo, tem que ter foco no cliente, né? E esse é o primeiro erro que a gente comete. Existia uma mudança da mentalidade dele para o Jack Welch, por exemplo, que foi um dos caras que trouxe algumas argumentações bacanas para serem pensadas, mas ele é um cara que olhava muito só o lado do acionista. E ele não tinha problema, quer dizer, das pessoas terem, sofrerem com o dia a dia delas, desde que deem o resultado para o acionista. E não funciona assim. Quando você lida com pessoas, as pessoas, elas cada uma tem ela tem um drive diferente. E você tem que entender, você como líder, você tem que entender o que direciona cada pessoa. Qual é o jogo que cada pessoa quer jogar, né? Isso é importante como líder. Óbvio, todo mundo está com o mesmo uniforme, todo mundo está com a mesma, o mesmo objetivo como empresa, como organização, mas é importante que as pessoas entendam que o drive de cada pessoa, o que motiva cada pessoa são coisas diferentes. E o líder, ele é responsável por isso. Ele é responsável por entender o que motiva cada um, né? E qual é o botão que ele tem que apertar para que cada um possa funcionar. Mas não só funcionar em termos de produtividade. Eu acredito um pouco mais além. Eu acredito o que você pode mudar na vida da pessoa. O que você pode influenciar na vida da pessoa. Porque isso vai voltar para você, isso vai voltar para a organização. Não tenha dúvida disso, né? Uma pessoa feliz produzindo, uma pessoa com saúde, feliz produzindo, ela vai te entregar mais resultado, né? Então o Simon Sinek, ele falou o seguinte: um executivo necessariamente ele não olha o cliente, né? Então, dependendo da posição que você está, a sua preocupação tem que ser com as pessoas, com as suas pessoas. As suas pessoas são o seu principal cliente, né? Porque, então, um CEO, ele não cuida de cliente. Ele cuida de pessoas, ele cuida de pessoas, que cuidam de pessoas, que cuidam de pessoas, e essas últimas pessoas cuidam de cliente. Então, cada cascata dessa tem que fazer com que as pessoas funcionem. Então, numa organização, para funcionar bem, é isso, né? Por exemplo, a gente vem no mercado de incorporação e de imobiliária, que sempre tem aquela história da chibata, né? Não bate, o cara tem que bater, não chama o cara na sala e dá porrada, que o cara funciona na porrada. Ninguém funciona na porrada. Ninguém funciona na porrada. Se você não entender o que move aquela pessoa, você não vai fazer ela produzir nunca. Ou ela vai produzir para você uma vez, né? Imagina que as pessoas, a sua equipe é uma máquina de uma fábrica, né? A máquina de uma fábrica, ela só vai funcionar bem se você cuidar dessa máquina, se você fizer a manutenção. E ela tem um limite de produção, ela não produz mais do que aquilo. Então a grande pergunta é o que cada um da equipe produz, qual a capacidade produtiva de cada um. Ninguém vai produzir mais do que a sua própria capacidade. Então muitas vezes o cara fala o seguinte: pô, mas esse cara não está dando resultado. Talvez ele já está no limite da capacidade dele, né? Talvez você precise de mais pessoas para ajudar, para que você possa aumentar sua capacidade, igual se você estivesse numa fábrica e você precisa comprar uma outra máquina, né? Para aumentar a capacidade. A mesma máquina não vai fabricar mais. É mais ou menos a mesma relação. Então, quando a gente pensa numa carreira de um executivo e quando você pensa em liderança, automaticamente isso te obriga a olhar mais a médio e longo prazo, né? Eu estava com uma grande amiga minha, que não sei se ela deve estar aqui assistindo, se não assistir aqui vai assistir depois, que ela me falou assim: poxa, Carlos, eu preciso de um cara
Eu quero um cara fudido de online. Preciso de um cara fudido de online. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, eu não vou falar o nome dela aqui porque muita gente conhece. Ó, é o seguinte, o cara top de online, primeiro, um cara pronto não existe. E um cara top de online custa muito caro. Ela, mais caro quanto? Aí eu falei para ela, também não vou falar aqui para não ficar uma coisa meio... E ela falou, nossa, tudo isso? Eu falei, é tudo isso. Ela falou assim, mas é quase meu salário. Eu falei, pois é. Você vê o grau de importância que um cara hoje do digital tem para uma empresa, tem para uma corporação. Quer dizer, o mundo está caminhando para ser digital. Se você quer um cara digital, porra, você tem que pagar bem o cara. Você que é o top do digital, né? Pô, Vai custar. se você estivesse no mundo offline, você ia querer quem? O cara que é top offline, certo? Se o cara é o digital, você tem cara top do digital. Eu falei, ou você faz isso ou você faz uma outra coisa. Então essa é a maneira rápida de você fazer. A outra maneira é você pega uma pessoa júnior e você cria essa pessoa. E você investe. A diferença é o seguinte, o dinheiro é o mesmo. A diferença é que um você vai pagar o dinheiro agora e o outro você vai pagar no desenvolvimento dessa pessoa. E essa pessoa vai demorar um pouco mais para te dar resultado, que é normal, que é óbvio, ninguém está preparado. Então, esse mindset de você entender cada pessoa, cada peça desse tabuleiro, você tem que ter. Porque senão você sempre vai ter uma equipe meia bomba. Você nunca vai pensar em prosperidade, você nunca vai pensar no próximo passo, né? Então, é um pouco disso. Então, assim, a gente hoje tem esse problema no Brasil, que todo mundo quer um milagreiro. Todo mundo quer resolver o problema de agora, né? Eu vi uma máxima outro dia, é o seguinte, quem tem problema de engordar e emagrecer, né? Quem já fez dieta, né? Ninguém quer emagrecer fazendo exercício. Se o cara pudesse tomar uma pílula que ele emagrecesse, ele tomava, né? A gente é assim. A gente quer resolver agora. A gente não quer mudar de vida. A gente não quer comer saudável. A gente não quer fazer exercício. A gente quer agora. Eu quero tomar uma pílula agora e tá magro. É isso que eu quero fazer, né? É assim. As pessoas... Então, quando você pensa em liderança e você olha cada pessoa, você tem que entender o que cada pessoa consegue entregar. E ela não vai te entregar mais do que ela pode te entregar, né? Ó a Paloma falando tomaria agora. Todo mundo tomaria agora, Paloma. Todo mundo. Não só você. A questão é o que cada pessoa consegue entregar. E a gente tem, como líder, ter esse discernimento. Não adianta a gente achar que as pessoas vão entregar muito mais. Ou então você vai ter uma empresa, né, a própria Ambev, que tinha essa cultura meio que de aquela coisa meio de piscina, ela mudou. Por que aconteceu? As gerações mudaram. Você tem uma geração hoje que, se ele não entender que o cara está aprendendo... Primeiro, tudo bem, tem a questão do dinheiro que é importante. Mas se ele não entender que ele está aprendendo com você, com a empresa, ele vai embora. Ele vai embora. Né? As pessoas precisam entender, a empresa precisa entender, o líder tem que entender. Mas a empresa são líderes, né? A empresa não existe. Né? Pessoas trabalham para pessoas, né? Não trabalham para empresas. Então o líder, ele tem que perceber que aquela pessoa tem que aprender alguma coisa, você tem que ensinar, você tem que passar alguma coisa. Né? E algo que, inclusive, estou vendo o Botelhão aqui. O Botelho é nosso head de treinamentos hoje, dentro da Vitacom. Cara, assim, a gente percebe como as pessoas que querem realmente se desenvolver, como elas participam, certo, Botelho? Como elas participam. Elas interagem, elas participam e elas ajudam os outros a se desenvolver. Né? E elas ajudam o líder. Né? Olha, ajudam o líder. Olha, aquela pessoa está com problema. Vamos ajudar aquela pessoa. E o cara vai lá e faz esse meio campo. Né? Então, assim, quando a gente pensa em liderança, a gente tem que ter esse discernimento, que é algo que muitas vezes as empresas não têm, principalmente no nosso mercado. Nosso mercado é muito pobre de liderança, de pessoas que têm essa visão. É muito dinheiro que circula, as pessoas só falam de dinheiro, as pessoas só falam de ganhar dinheiro e esquecem de desenvolver pessoas, de desenvolver equipes, né? E você está desenvolvendo pessoas que hoje vão estar com você, amanhã elas não vão estar com você, e tudo bem. Faz parte do processo. Está tudo certo, faz parte do processo. E o que você falou do mindset do líder é muito parecido com o mindset do investidor imobiliário, que é a visão de longo prazo, né, Carlão? Quando a gente fala do mindset de investimentos imobiliários, normalmente a gente está olhando no médio e no longo prazo.
E no processo de liderança é a mesma coisa. Acho que essa aula que você nos deu de liderança traz muito isso, né? Do desenvolvimento das pessoas. Você pode ser rápido ali numa contratação, pagando alto para um executivo que já está formado, top, e ao mesmo tempo você pode desenvolver uma pessoa que vai estar com o seu mindset, com o seu jeito de trabalhar, compartilhando da mesma visão, dos mesmos valores, e a partir daí você cria uma cultura organizacional. Né? Dá para ver na Vitacom, pelo relacionamento que eu tenho com você, com o Augusto, com o Negrão, com as pessoas que fazem parte do time, que é uma empresa que tem uma cultura organizacional muito forte. Isso vem muito da liderança, né? Isso vem de cima para baixo, né? Sim. Os heads da operação que conseguem transferir essa cultura para os seus colaboradores e todos eles possuem um mindset, uma visão de liderança. E é o tempo inteiro. Isso não é demonstrado só com o aspecto de motivação pelo trabalho. Isso também é uma parte. Mas como você colocou, alguns profissionais, tem ela disponível treinamentos, desenvolvimentos, algumas pessoas fazem, outras não. Algumas pessoas investem o seu tempo, outras não. Eu falo que o tempo é o recurso mais democrático que nós temos. Eu falo isso sempre no desenvolvimento de liderança também. Cada um utiliza as mesmas 24 horas do dia de uma forma diferente. Aí, o que define como você vai utilizar ou não são suas prioridades. E essas prioridades também definem uns profissionais de outros, né? Exatamente. Os outliers da grande maioria, da massa, né? E é natural. Exatamente. É natural que isso aconteça dessa forma. É que na verdade, cara, assim, esse mindset de médio e longo prazo é algo que eu tenho para mim, né? Eu aplico isso, você que me conhece há muito tempo. Eu sou um cara que eu penso a médio e longo prazo. Né? Sempre foi, isso é verdade. Raramente você vai ver uma discussão minha falando do agora, eu quero agora, isso tem que ser agora. Eu consigo ter um pouco da minha criação, né? Minha família, eu sou filho de portugueses, né? E meu avô veio para o Brasil exatamente logo depois da Segunda Guerra, porque, cara, tava cansado lá. Ele lutou a Primeira e a Segunda Guerra. Falei, cara, eu não vou lutar a Terceira Guerra. Os caras todo mundo achavam na época que ia ter uma Terceira Guerra. Ninguém acreditava que ia acabar. Ninguém acreditava. Os caras falaram, esses alemães vão voltar de novo. Daqui a 10 anos eles vão voltar. Então ninguém queria mais. Tava todo mundo saco cheio. Por isso que teve uma grande imigração aqui para o Brasil, né? Então, assim, quando minha família largou tudo lá, minha família tinha dinheiro em Portugal, literalmente largou tudo para vir para cá. E começou do zero. Então, quer dizer, como é que você começa do zero? Você tem que olhar a médio e longo prazo, você tem que acreditar que você vai plantar agora para colher depois. Não adianta você achar que vai chegar aqui num país estrangeiro e vai ser diferente disso. Então, essa é um pouco da cultura. A cultura O que é a cultura da empresa? A cultura da empresa são os líderes, cara. Não é a empresa não existe. Nenhuma empresa existe. São as pessoas que existem. Então, assim, não adianta chegar para o cara, mas a empresa não tem essa cultura. Não tem, você implanta a cultura. Você faz, você começa pequenininho. Você vai fazendo um com o outro. Você vai fazendo dentro do seu núcleo. E você vai crescendo essa cultura, né? Sim. A cultura é criada. A cultura não está pronta. Não é enlatado que você tira pronto. Né? Não, eu não vou montar a minha empresa, agora a VGVSA, eu vou lá na prateleira e falo assim, eu quero essa cultura para minha empresa. Eu escolho. Não, isso é algo que a gente desenvolve, né? Primeiro, o número 1 de liderança é liderar pelo exemplo. As pessoas vão fazer o que você faz, simples assim. Né? Se você é sério, as pessoas vão ser sérias. Se você é picareta, as pessoas vão ser picareta. Se você acorda cedo, trabalha 12 horas por dia, as pessoas vão fazer a mesma coisa. Né? Se você não trabalha, as pessoas não vão trabalhar. E assim por diante. É a mesma coisa. Então, não adianta você achar que não tem milagre. Né? Não, as pessoas vão seguir exatamente o seu superior direto. Então, é algo que a gente tenta aplicar no nosso dia a dia e tudo mais. E liderança não tem a ver com cargo. Outro erro. Eu sou o diretor da empresa, não tem a ver comigo, não tem a ver com o Ariel, que é o sócio-diretor da empresa, ou com o Alexandre, que é o CEO da empresa. Tem nada a ver. Eu com o meu time, o time dele com o time dele, as pessoas. Eu tenho hoje pessoas que são analistas, eu tenho executivos de vendas, corretores, eu tenho coordenadores que são verdadeiros líderes. E muitas vezes são melhores líderes até do que eu.
eles me ensinam, eu aprendo com as pessoas no dia a dia. Né? Não tem fórmula pronta para mim também. Né? Liderança não tem um final, né? Não acaba nunca. Você sempre tem que estar trabalhando em cima disso. Não acaba nunca. Não é uma matéria que você estuda, aplica, beleza, está resolvido. Não. Todo dia você aprende. E a verdade é que hoje as pessoas elas querem um enlatado e não tem. Então eu tenho vários exemplos de liderança hoje nos times que não tem nada a ver com cargo. Pessoas que, inclusive, têm cargos baixos dentro da organização. Só que elas influenciam pessoas num nível e que elas criam as suas culturas. E, inclusive, algumas culturas negativas. Né? A Sim. gente tem isso também. Quando a gente fala de cultura, nem sempre é positivo. Tem a negativa também. Né? Então, a gente Aham. fala da maçã podre lá, né, que contamina as outras. Mesma coisa. Ele vai criando aquela mini cultura de reclamar. Não tem coisa pior do que cara que reclama. Não Não. existe coisa pior. Né? O cara que reclama. Então, assim, Contagia todo o ecossistema, né, que está em volta. pois Contamina é, tudo. devia ter um mandamento em toda a empresa, a política, na código de ética da empresa é proibido reclamar, não pode reclamar. Reclama de tudo. Né? Também é outra coisa, o reclamão. E, geralmente o reclamão ele não produz nada, ele produz a reclamação só. É verdade, é verdade. Né? Dentro desse mindset. E a mentalidade do investidor, quer dizer, quando a gente fala agora migrando para o assunto do investidor, o que o investidor quer? Né? É a mesma coisa. Hoje existe uma cultura do enlatado de como ficar rico em 24 horas. Né? Então você põe no YouTube, eu sou um grande fã do YouTube, o YouTube tem conteúdos incríveis, maravilhosos, é a minha ferramenta que eu adoro. Né? Eu tenho um amigaço meu, o Pisa, que você conversou e tal, e ele falou o seguinte, não, ele quando estava me ajudando a entender um pouco mais de Instagram, porque eu até pouco tempo atrás não sabia mexer nem no Instagram direito. Nunca gostei muito do Instagram, para ser muito sincero. Eu vi que tem um valor muito importante também disso. Eu mexia mais na parte técnica da venda, quer dizer, entender a captação de clientes através do Instagram, mas nunca gostei de uma ferramenta que eu gosto de olhar. Mas ele falou, cara, o Instagram é um fast food. É um fast food. É algo que você vai pegar em 10 segundos, você vai captar e depois você vai buscar o conteúdo em outro lugar. É muito importante por causa disso. Depois que eu entendi, eu comecei a gostar do Instagram. Até então, eu não tinha entendido o que era isso. Só que você pega no YouTube, por exemplo, você tem aulas inteiras. Você tem um MBA inteiro no YouTube, de graça, né? Que você pode fazer. É um conteúdo que a gente chama um conteúdo mais raiz, né? O conteúdo mais longo, né? Que ele aprofunda mais, né? Com certeza. E aí é o seguinte, você olha lá no YouTube e você tem lá como ficar milionário. Cara, é absurdo isso. Isso devia ser proibido. Isso devia ser proibido. Porque é a coisa mais ridícula que tem. Porque não funciona desse jeito. Você primeiro tem que trabalhar o mindset da pessoa. Né? Então, assim, se a pessoa não tiver um mindset de médio e longo prazo para construção de patrimônio, porque ficar milionário, o cara do Big Brother que ganha também fica milionário. Só que inclusive, tem uma pesquisa, né? Tanto esses caras que ganham loteria tal, em até 5 anos o cara já perdeu tudo. Porque não se trata de ficar milionário ou não, se trata de ganhar dinheiro, se fala de construção de patrimônio. Construção de patrimônio não tem a ver com ganhar dinheiro só. Tem a ver com o seu mindset de qual é a sua estratégia para que isso aconteça. Né? E dentro da estratégia de construção de patrimônio, que é uma coisa que eu falo bastante, quer dizer, dentro da estratégia de construção de patrimônio, eu invisto em várias coisas. Eu estou fazendo uma conta, eu invisto em mais de 10 coisas diferentes. Dentre elas, invisto no mercado financeiro, gosto do mercado financeiro, só que só o mercado financeiro não me atende. Por quê? Porque é um mercado de volatilidade. Né? E o mercado imobiliário, ele vem exatamente na contramão. Ele é dito pelo mercado financeiro como um ativo ilíquido, né? E realmente, para você ter liquidez, você tem que muitas vezes baixar o valor do bem, né? Do ativo, para você conseguir dar liquidez para ele. Mas, de alguma forma, ele também ajuda muito numa estratégia de longo prazo. Né? Então, quando a gente fala do mindset do investidor imobiliário, quer dizer, por que a gente tem grandes investidores imobiliários? Não são porque esses caras nasceram ricos, mas porque esses caras pensaram em construção de patrimônio.
E quando você pensa em construção de patrimônio, você não está falando de colocar um dinheiro agora e no mês que vem você ficar milionário e beleza. Você está falando de, aos poucos, você criar uma estratégia que em determinado momento você vai ter um patrimônio. Óbvio, se eu sou a primeira geração da minha família a começar a construir o patrimônio, é óbvio que a minha chance de ser um mega bilionário vai ser muito mais difícil. Se o meu pai já começou esse trabalho, é um pouco mais fácil. Se o meu avô começou esse trabalho, é muito mais fácil. A maior parte dos milionários hoje, bilionários hoje, principalmente no Brasil, não foi o cara nessa geração que construiu. Muitas vezes foi o pai ou o avô que construiu. Só que na hora que o cara se posiciona lá, todo mundo fala, pô, esse cara. Mas esse cara, ele começou já numa posição diferente da maioria das pessoas. Sim. Então, quando você fala para 99% das pessoas, não é essa a realidade. Entendeu? Você tem que falar sobre construção de patrimônio. E quando você fala de construção de patrimônio, a sua cabeça tem que pensar em médio e longo prazo. Né? Primeiro, como você vai ganhar o seu dinheiro. Segundo, como você vai investir o seu dinheiro. E outra, o que não fazer com o seu dinheiro. Né? Eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou lá, vou comprar um carro. Né? Carro já é dito, a não ser que você seja um motorista de Uber, que vai te gerar uma receita, tudo aquilo que te gera despesa é contra a construção de patrimônio. Então, o carro começa por aí. O carro as piores cagadas que alguém pode fazer é comprar um carro. Principalmente financiado. Principalmente financiado. Não estou falando que eu fiz, não estou falando que eu não sou imune a isso. Eu já fiz isso. Mas graças a Deus eu não compro um carro. Faz 10 anos que eu não compro carro. Né? Cara, eu percebi que não fazia sentido nenhum. Que ele é um passivo, ele não é um ativo, né? Ele passa a ser um passivo. E é um passivo merda. Então, não agrega nada para você. Então, a grande questão é como a gente vai construir o patrimônio a longo prazo. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tem que pensar nesse sentido. E aí a gente fala do mindset do investidor. Né? Então, vamos lá. O cara vai começar a investir no mercado imobiliário. Então, você imagina nesse período aí, pós-quarentena, e o cara tomou uma fubecada na Bolsa. E mesmo que a Bolsa está retomando agora, estava com 105 mil pontos, o Ibovespa, não sei quanto que está, porque eu não olhei hoje, mas 105 mil pontos. Tem muita gente que não estava acostumado com isso. A questão é, o cara tem que tirar dinheiro no mercado financeiro? Não, não é isso. Mas você tem que montar uma estratégia paralela para te ajudar na construção de patrimônio. Imaginando que a vida, ela parece muito, inclusive, com o índice Bovespa. Ela é assim, né? Sim. A vida é assim. Sim. Né? Verdade. Então, a vida é assim. Então não dá para a gente imaginar que não vai ter mais crise, não vai imaginar que não vai ter mais pandemia, ou que não vai ter esse tipo de coisa, ou que você não vai perder o emprego. Não dá para saber isso, não dá para imaginar que nunca vai acontecer. Provavelmente vai acontecer, né? Então, quer dizer, o Jim Rohn fala muito bem isso. Ele fala, não deseje que não venha a crise, deseje que você esteja preparado. É a mesma coisa. Sim. Você não pode desejar que não venha a crise, porque isso não está no seu controle. Mas você pode estar preparado para enfrentar isso. Então, quando você fala de construção de patrimônio, eu testei isso na prática comigo. Apesar de eu não ser um cara... Meu pai tem 75 anos, eu tenho 43 anos, não passei por tanta coisa que nem ele. Ele passou plano Collor, plano cruzado, tudo aquelas porcarias. Hiperinflação. Né? E está passando ainda, não parou. Né? E ele fala, filho, desde os anos 50 eu passo crise. Nunca parou de ter crise. Né? E o Brasil é isso, 5 anos com crise, 5 anos sem crise. É assim que funciona aqui. Né? É assim. Né? Então, quando a gente fala do mindset, é olhar isso. Então, como que você faz isso? Tem algumas etapas. Primeiro, ele tem que entender do negócio que ele tá investindo. Né? Ele está investindo em imóvel, ele sabe que é um ativo sólido. Dentro do mercado imobiliário tem muita coisa que não serve, tem muita porcaria dentro do mercado imobiliário também. Ele tem que entender e fazer o dever de casa primeiro. Quem é a incorporadora que está oferecendo aquilo para ele? Né? Quem é quem está por trás daquilo? Quem está por trás daquele imóvel que ele está comprando? Se for de terceiros, ele tem que olhar se não tem nenhuma dívida, né? Ele tem que fazer uma due diligence. De alguma forma, ele tem que ter essa informação. Né? Depois, ele tem que olhar
Faz sentido aquele imóvel? Lembra que o imóvel para investimento não é imóvel para uso. Não importa se você gosta ou não gosta do imóvel. Não importa isso. Importa se ele vai dar rentabilidade ou não. Ai, mas eu não gosto dessa rua. Não importa, cara. Importa o seguinte, qual é a rentabilidade que ele vai te dar? É investimento. Se você vai investir na Petrobras, importa se ele está em Santos, se ele está em Macaé, ou se ele está, sei lá, em outro lugar. Não importa. Importa a rentabilidade. Então, esse é o outro lado do investidor imobiliário profissional. Né? Outra coisa, qual é a demanda? Faz sentido aquilo que o incorporador está te falando? Qual que é a demanda que vai ter para utilizar aquele empreendimento? Então, se for um comercial, se for um residencial, se for varejo, tem demanda? Qual é a demanda fixa? Que é aquela que não explode, mas aquela que garante um ganho razoável dentro da sua rentabilidade. E o que é a demanda variável, a demanda flutuante? A demanda flutuante é aquela que faz você ter explodir. Né? Então, por exemplo, agora São Paulo virou rota de carnaval. Antigamente não era. Ninguém ficava em São Paulo no carnaval. O que acaba acontecendo? Um cara que tem um comércio na região, por exemplo, de Pinheiros, que tem uma demanda fixa grande, uma demanda flutuante muito boa, quando chega a época de carnaval, explode. Então, provavelmente, esses imóveis que têm a ver com esse público que está frequentando, provavelmente vai ter que valer mais, vai ter que entregar mais resultado. Né? E assim por diante. Então, demanda fixa é aquela que te garante ao longo do ano. Demanda variável é aquela que faz com que o seu ganho tenha os seus altos. Né? E a soma dos dois tem que dar a rentabilidade que você está buscando. Né? Então, faz sentido o que o incorporador está pedindo. Né? Outra coisa, é sólida a empresa vai entregar efetivamente no que ela está falando que vai entregar, né? Com o mesmo nível de qualidade. Né? É histórico, né? Olhando o histórico da empresa, né? Outra coisa, quem é que vai fazer a gestão daquele ativo para você? É você mesmo que vai fazer? Poxa, eu sou diretor de uma empresa, eu trabalho 12, 13 horas por dia, cara. Imagina. Eu não consigo ficar atendendo o cara, ir lá no imóvel, mandar limpar, mandar trocar. Eu não consigo. Então, eu tenho que ter alguém que preste serviço. Quem é essa empresa que vai prestar o serviço? É uma empresa ou é um puxadinho? Soluções caseiras nunca funcionam. Ah, mas eu tenho um amigo meu que vai lá cuidar. Cara, esquece isso. Acaba a amizade e acaba o negócio. O seu investimento... Eu acho que tá com o celular disparando alguma coisa aí, Gil, não tá? Não, aqui não. Não? Ah, peraí. Eu tô com o celular do meu sócio aqui. Então é isso. O Augusto que falou, Voltou? Né? Um alarme. Voltou? Saiu? Voltou. Agora sim. Agora sim. Então tá, encerrei. Né? Então, quem é a empresa que vai prestar esse serviço? Quanto que essa empresa é séria? Quanto que essa empresa cobra? Né? Quer dizer, vai afetar a sua rentabilidade? Não vai? Quer dizer, qual é o nível de valor, qual é o nível de serviço que ela vai prestar? Você tem que pensar nisso também. Então, quando você pensa na questão do investidor, é esse racional. E outra coisa, hoje em dia a gente consegue se alavancar com taxa de juros baixo, você consegue se alavancar, inclusive, com financiamento bancário. Por que não? Né? Os Estados Unidos é o que é no mercado imobiliário simplesmente por causa da alavancagem de financiamento bancário. Nem compra imóvel à vista lá. Né? O cara se utiliza disso. Então, o que isso pode agregar para mim na minha estratégia? Não é para fazer loucura e estar acima da minha capacidade de pagamento. Né? Não é isso. Mas eu consigo me alavancar, ótimo. Então, isso vai melhorar a minha TIR do projeto, porque minha exposição vai ser menor. Né? Ou outro lado, eu tenho dinheiro e o incorporador está me oferecendo uma oportunidade, cara, de antecipação do meu dinheiro 3, 4 vezes maior do que a taxa Selic. Pô, eu não vou ter isso em lugar nenhum. Nem no mercado financeiro. Vou me aproveitar disso. Entende o seguinte, hoje, mercado imobiliário, ele vai substituir renda fixa. Ele vai substituir aqueles projetos, tesouro direto, renda fixa, tudo aquelas coisas
que nessa época do governo passado, o cara não precisava pôr dinheiro na economia real. Hoje, Com a taxa de juros altíssima, né? O dinheiro era aplicado no tesouro e já entregava rentabilidade. Então o dinheiro saía do setor produtivo. claro, agora não. Agora não. Agora a questão é, você consegue, você vai ter que colocar o dinheiro na economia real. Agora, onde você vai colocar? Se você pode não conhecer o que acontece. Então não adianta você pegar o dinheiro e dar na mão de um amigo que vai torrar o seu dinheiro, você como investidor. Então, qual que é o lugar mais seguro para você colocar? Mercado imobiliário. É o mais Sim. seguro. Porque ele não vai perder o seu valor intrínseco. Eu fiz um post há um tempo atrás, não sei se você acompanhou o índice da Ibovespa e o índice do imóvel, que inclusive, do IFIX, do IFIX não, foi o Sim. índice dos imóveis, que foi inclusive pelo Zap. O Zap que publicou, você trabalhou lá no grupo Zap, que publicou esse estudo recentemente, de 2009 a 2019. O rendimento do imóvel no Brasil nos últimos 10 anos chegou a 223% contra 87% do índice Ibovespa. Quer dizer, óbvio, se eu sou um trader do mercado financeiro, eu ganhei muito mais. Óbvio, porque eu faço trade. Mas quem é que é trader? Quem é que tem tempo para tradar? É só um cara que trabalha com isso. Né? Sim. Então, 90% das pessoas não são traders, não sabem mexer no dia a dia. Porque o trader é o seguinte, cara, se ele dormir ali, fui almoçar, voltei, Mudou toda a história. se tem alguma coisa acontecendo, mudou a história. Ele perdeu. Imóvel não funciona da mesma maneira. Né? Você consegue se planejar de uma forma normal. Então, qual que é a proposta do investidor imobiliário profissional? É criar um portfólio de investimentos que inclui, sim, uma fatia interessante de mercado financeiro entre... e aí eu estou excluindo o fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário fica no meio dos dois, tá? O fundo imobiliário fica no meio dos dois, porque ele tem as duas vertentes, né? E eu tenho que ter, sim, porque o mercado financeiro pode fazer com que eu exploda de ganhar dinheiro, né? Se eu investir certo e eu não tenho paciência, se eu tenho uma estratégia parecida com Warren Buffett, de olhar 10, 15, 20 anos, eu vou ganhar dinheiro, né? E aí eu tenho lá mais um percentual em cima de negócios, eu posso ter um percentual de investimento em cima de negócios, 10% do meu portfólio, 15% do meu portfólio de investimento são negócios, né? Economia real na veia, né? Primário, né? E depois eu posso olhando para o mercado imobiliário, e o que é interessante é você ter em torno de 40% a 50% dentro de mercado imobiliário. Eu ia te fazer essa pergunta justamente nessa linha, porque até o nosso tempo vai se esgotar agorinha. Existe uma teoria que fala 25% fundos imobiliários, 25% reserva de emergência, 25% bolsa e 25% setor, acho que investimentos internacionais. Reserva Né? de emergência, Gil, eu tiro da conta. Reserva de Sim, emergência é reserva de emergência, não é investimento. sim, Entendeu? aham. Não precisa estar nessa A não conta. ser que seja um valor que não seja reserva de emergência, mas um valor que você deixa alocado para uma crise como essa, você aproveitar boas oportunidades de baixa. Ah, sim. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Porque a reserva de Mas emergência não, é né, reserva de mas não emergência. é reserva de emergência no sentido de te dar sustentabilidade, né? Claro, claro. E O Carlão, ideal é eu que vejo. você tenha hoje de 40% a 50% investido em mercado imobiliário, que você Perfeito. componha entre fundos imobiliários e imóveis. A diferença entre fundo imobiliário e imóvel é simples. O fundo imobiliário, ele contratou uma empresa que contratou um imóvel. Que Quando faz você a vai para o gestão. imóvel, você vai direto no imóvel. Então, quando você compra um imóvel, é primário. Quando você compra um fundo imobiliário, é terciário. Porque você está. Então, quer dizer, o seu volume de ganho cai razoavelmente, porque você está pagando duas pessoas, duas entidades para fazer essa gestão. Então, basicamente é isso. Show. Carlão, nosso tempo se esgotou. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi uma aula e eu quero fazer uma outra live para a gente aprofundar nesse assunto, porque foi show, cara. Esse conteúdo vai estar Valeu. disponível no nosso YouTube, tá? Bacana. Então, valeu, Gil. Carlão, obrigado pela sua aula mais uma vez. Eu tenho certeza que agregou muito para a audiência. E eu acho que esse assunto de investimentos imobiliários, como você fala com muita propriedade, pela história que você tem, pela jornada que você tem, e hoje estando na frente da diretoria comercial da Vitacom,
você consegue passar com muita didática isso. Então, para a galera que está nos assistindo, hoje a gente falou muito sobre liderança, profundamente, que o Carlão ele traz essa jornada dele de liderança e investimentos imobiliários. Nós temos 10 segundos. Valeu, Carlão, muitíssimo obrigado e vamos se ver abraço, novamente, cara.